Boa noite! Vamos falar sobre circo hoje, pensando aí nessas aulas online. Hoje o convidado é o professor Rodrigo Vilac. Ele vai vir conversar aqui comigo. Ele tem bastante experiência com circo também. Então a gente vai estar conversando um pouquinho como trabalhar circo na escola nesses tempos de pandemia. Boa noite, Rinaldo. Boa noite. Boa noite. Se vocês puderem colocar de onde vocês são, de que cidade, estado vocês são, tá? Obrigado aí, Educação Física Brasil, por ajudar a divulgar o canal da Educação Física aí nessa live. Boa noite. E vamos junto aí fazer algum projeto junto também. Fala, Rodrigo. O Rodrigo já chegou aqui, deixa eu chamar ele. Vamos lá, Rodrigo. Boa noite, Guarujá. Rodrigo? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tinha uma máquina de tortura aí, cara, aparecendo. Brinquedinho, olha lá, coisa nova aqui, ó. É, eu vi. Ultimamente você tá mais dedicado nessa parte de ginástica também, né? É, na verdade eu tô com o profissional aí que vai abrindo, né? São coisas muito próximas que eu sempre trabalhei com dor, né? Também, né? Através de estímulos de dor, de coluna, com tratamento, de massagem, e aí eu percebi que eu precisava de uma parte ativa para ajudar na recuperação. Então foi o passo que eu fui em busca do Pilates, que é quando eu tiro da maca, eu preciso recuperar essa pessoa de alguma forma, né? Aí eu fui atrás do Pilates, que eu achei uma ferramenta muito bacana, muito interessante. E aí casou bem, né? Tô em casa com quarentena, com massagem, com Pilates, tá? Uma quarentena tranquila, assim é fácil. Só que não, né? Só que não, para ninguém, para ninguém. É fácil nada, tem que ficar fazendo um monte de aula aí. Não Eu é? Estamos vi a sua trabalhando aula, bastante. eu vi Pode a aula que falar. você fez da escola particular, eu achei muito legal sobre o tema circo, né? Que você trabalha com circo na particular também, né? Que é turma Sim, específica, né? é. O circo, ele apareceu para mim, eu digo que apareceu na minha vida, foi um presente muito bacana, que chegou através de amigos, cada um trazia um conhecimento de circo, minha casa sempre foi bem frequentada por artistas, por músicos, e aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, que bacana, é um componente de treino, de atividade física, de cultura corporal de movimento que sempre me interessou e de uma maneira muito gostosa, assim, muito dinâmica, muito diversificada, né? Então, minha primeira paixão do circo foi o tecido. O dia que eu vi um tecido de circo, nunca mais a minha vida foi a mesma. Eu Foi entrei no incrível. circo por causa do trapézio. Eu queria fazer trapézio. E aí eu comecei a fazer circo, eu comecei fazendo trapézio e de repente eu olhei e tinha o tecido do lado e eu falei assim, cara, trapézio dói demais. Eu fui pro tecido. Nossa, trapézio, Deus que me livre, aquilo lá machuca demais. Não é? Tem Nossa. que gostar muito para lidar com a dor diariamente. É. Faz E parte, né? eu era da escalada antes. Então, você tem uma ideia como que o negócio dói. Tava Eu acostumada sou com dor. Eu treino no trapézio, mas eu não apresento. Eu gosto das evoluções do trapézio, mas eu acho ele muito difícil também. Não é uma ferramenta que eu nunca quis aprofundar. Eu experimentei, eu gosto, mas eu acho que a flexibilidade do tecido ela é mais envolvente, é mais gostosa ali, né? É menos dor um pouco. Não, não é só dor. O trapézio tem outra coisa que é a flexibilidade dele que você precisa ter para fazer o trapézio.
Então, por exemplo, eu não conseguia passar a perna. Era um sofrimento para a perna passar, porque o meu alongamento, minha flexibilidade não era muito boa. Então eu estava sempre, eu achava assim até que meu braço era mais curto. Eu falava, não é possível, não passa, não vai. Então E é bem fora a mão que complicado. machuca, né? O meu empecilho do trapézio é que tem uma hora que você não consegue mais, sua mão machucou tanto ali que você fala, não tem mais o que fazer, não dá nem mais para subir, né? E no tecido não, ele é esmagamento, né? Então dá para você mudar as partes de apoio. Agora o trapézio, sua mão é muito fundamental ali, né? Até para você começar a brincadeira ali é mão, né? Sim, bastante. Não, essa parte ainda ia bem, porque como eu era da escalada, a gente já tinha a mão toda esfolada, né? É, Aí o problema era que a flexibilidade não ajudava. Mas aí depois eu descobri o tecido, aí tecido eu gostei bastante. E né? O circo, na época eu não gostava de malabarismo. Eu não gostava, cara. eu também não. Eu achei que não era para mim. Eu falei, nunca vou fazer isso. Eu também. Mas, Não, mas mas no, depois, cara, você treina um pouco, o malabarismo eu acho que ele é mais fácil. Só que você tem que ter uma persistência para começar, né? sim, E faz a diferença a persistência ali. O comecinho é um pouco difícil, mas depois você começa a pegar o gosto e ver a ferramenta que é o Malabares, né? Ele é uma ferramenta de trabalho de paciência, de persistência, ele traz essa força para a gente de persistir numa coisa que aparenta ser muito difícil, mas que através do seu esforço você consegue acessar, né? Você sim, consegue ganhar ali um pouquinho de coordenação motora, colocar a outra mão, no meu caso a esquerda, para trabalhar, né? Foi bacana, foram bons desafios. Ainda e são. o malabarismo para ensinar na escola é muito mais fácil, né? Eu, pelo menos, eu acho muito. Tem uma aceitação grande das crianças, os materiais são muito fáceis e tem como trabalhar todo mundo ao mesmo tempo, né? Algumas coisas do circo já é um pouco mais difícil, um tecido. Como que você faz tecido numa turma de 30? É possível, eu já fiz, mas o malabarismo é muito mais simples. E o Malabares, tem um amigo falando aí, falar um desafio de Malabares com uma mão só. Eu já vi o cara fazendo 3 bolinhas com uma mão só. Eu tô vendo os comentários aí, gente. No circo nada é impossível. É questão de você planejar. Então, as coisas mais incríveis que você pode pensar acontecem no circo. Hoje em dia, com a tecnologia de materiais, hoje em dia, com esse tanto de informação que a gente tem, os artistas estão evoluindo num nível inacreditável. Então, malabares é para todo mundo, gente. Tem malabares com o pé, tem malabares com uma mão, tem Eu estava malabares de... vendo, tem o de contato também é bem interessante. O Rodolfo, ele é da rede também, daqui de Ribeirão Preto. Ele que vai Sim, vir falar aqui amanhã sobre ciclismo. Então a gente vai estar conversando sobre ciclismo. E é, ele faz para ciclismo. É bem interessante também o que ele faz. E aí ele falou ali de uma mão só, eu acho que o contato é bem interessante. Inclusive eu tô vendo assim que a galera, tô dando uma acompanhada na galera do circo e dá licença. E eu tô vendo que o pessoal do circo tá, como o circo trabalha muito com o público, e isso deu uma cancelada, deu uma mudada, agora a gente está impossibilitado, eles estão descobrindo novas formas de trabalhar. Então, aulas online, né? Eu vi aula de contato online essa semana, um professor oferecendo para fazer um curso de contato online. Eu não sei se a aula é só presencial ou não, mas estou vendo que a galera do circo, como é da ideia do circo, tá mudando o conceito, né? Tá buscando Não, novas esse formas aí de já adaptando. era. Ele já era online. Esse Já? grupo aí já era online. É o Malabarize-se. Eles estão oferecendo um curso de contato e eles vão oferecer outros cursos também, de malabarismo mesmo. Que é eu esqueci o nome dele, o Mamute amigo dele. É. Mamute está Não, com uma mas esse campanha pessoal super. já era do digital. Sim, o Malabarista tinha vídeo, mas assim, os cursos agora estão evoluindo, né? O pessoal tá começando a entender que, na verdade, assim, o circo ele é
travando o seu aqui para mim. Eu não sei se para todo mundo, mas eu não tô te ouvindo. Tá aí, Jano? Tá me ouvindo? Tá, agora deu uma zoada Deu aí uma no oscilada, né? seu. Deu, eu não sei Tá. se é o seu ou se é o meu. Você sumiu para mim, eu não sei se eu sumi para você. Mas tá firme agora, tá em paz. Mas eu tô aparecendo para você? Tá. Você tá me vendo? Tô te vendo embaçado, mas tô. Tá. Deve ser a minha internet, então. Tá bom. É, a Sirlene ali tá falando que travou. Tá. Aí eu não sei. Vamos seguir um pouquinho. Se continuar travando, vou tentar organizar alguma coisa ali. Se melhorar. Às vezes fica Voltou. mais próximo do Wi-Fi, não sei. Eu coloquei ele mais pertinho aqui, tá ali de acessório, mas às vezes estão usando a internet, aí já viu, né? Esse horário é um horário mais difícil da internet funcionar bem, mas acho que agora vai. Era só, era só o comecinho. Era uma onda ali. Aí eu queria até falar com você para a gente falar um pouquinho sobre como trabalhar circo nesse momento agora de pandemia, então à distância. Eu já vi que você fez algumas aulas, eu achei muito interessante as suas aulas. E aí eu queria que falasse um pouquinho para o pessoal que está ouvindo, como poderia estar fazendo isso. Eu tenho um projeto também, mas eu não pus em prática, né? Você pôs. Na verdade, eu sou professor de circo na Escola Miró, e aí eu me vi nessa situação que eu precisava dar aula. E aí, como que eu vou fazer? O meu começo de projeto lá, ele é com malabares. Eu estava no comecinho do projeto, então eu entrei com acrobacias, malabarismo e equilíbrio. E aí a gente parou tudo e eu tive que continuar as aulas. Então eu falei, vou usar uma ferramenta que eu já me apropriei, que eu já passei para as crianças, né? Eu acho que é importante isso. Como o contato foi pequeno, então a gente teve aula em fevereiro e março, foi pouca coisa. Então eu peguei esse conteúdo, revisitei ele, né? Pensei de outra maneira, falei, poxa vida, como que eu posso trabalhar com ele sem que a criança tenha que ter um malabares na casa dela, sem que ela tenha nem que buscar bexiga, fazer nada. Assim, eu falei, alguma coisa de pronto. Aí eu trouxe o conteúdo de malabares e equilíbrio. Eu acho que são coisas que são bem bacanas. A idade que eu trabalho é a idade de 7 anos aproximadamente, tá? Uhum. Então, eu fui buscar desenvolver essa linguagem. Eu fiz um trabalho de coordenação simples, uma bolinha, duas bolinhas, aí passei alguns desafios, passei para eles vídeos também, então acho que é importante esse contato com ver o que é possível fazer, né? Porque, na verdade, se a gente não tem um espelho, fica difícil, né? Então, eu mandei vídeos de pessoas, de profissionais de malabares para eles, trabalhei mais com a bolinha, em torno do malabares. Eu disse que a gente podia trabalhar com qualquer bolinha que fosse, bolinha de tênis, bolinha de plástico, bolinha de papel, laranja, limão. Então, acho que esse desafio é bacana. Para mim, o malabares ele é muito terapêutico. Então, às vezes você está um pouco ansioso, não sabe o que fazer, tem um monte de coisa para fazer, precisa dar uma acalmada. Então, quando eu começo a trabalhar com a bolinha, eu tenho que me concentrar muito no que eu estou fazendo, né? Tem que olhar, você tem que prestar atenção, você tem que ter uma capacidade de observar as duas mãos para que elas possam estar trabalhando de maneira simultânea, né? Então, isso me traz um conforto assim emocional de dar uma acalmada, de estar concentrado, de estar presente no momento. Porque se você estiver fazendo malabares e fazendo outra coisa, você perde, né? Você cai no chão, enfim, cai no chão ela cai 1000 vezes, mas É, o treino de malabares acaba quando a gente não consegue mais pegar lá do chão, né? Mas tem outras técnicas, você pode jogar na frente do sofá, na frente da cama, ali ele não cai tanto no chão, cai mais é, perto da gente. eu E vi aí a gente seguiu com um. aulas semanais sobre isso, né? Desculpa interromper, mas... E aí a gente fez também uma visita virtual à Praça do Piolim, aqui em Ribeirão Preto. Então, como eu não podia levar meus alunos e estava programado para a gente ir lá, eu consegui um vídeo de drone da praça e passei para eles. Então, procurei dentro da linha de trabalho de circo da escola,
trabalhar vídeos externos de dia a dia e mais os vídeos que eu produzi. E eu achei bem bacana, gostei, recebi bastante retorno das crianças, foi super bacana. Eu achei que foi possível adequar à E realidade que a gente está vivendo hoje. depois passa esse link do drone aí, do Piolim, Claro, para sim, divulgar. Aí a gente dá uma tá. divulgada também, quem quiser usar. É bem legal. É, dá para O- conhecer a praça bem bacana, em segurança em casa, né? Eu É, a fiz gente um tem. vídeo também, você viu ou não? Sobre o Piolim. Bom, eu não Eu tenho tenho, certeza. Você tem? É, o Piolim é tenho um. um que é sobre o dia do circo. Eu vi, eu passei para a galera. Eu passei para os meus alunos. Eu procurei esses materiais de fora também para indicar. Foi super bacana. Não, mas esse que eu tô te falando, ele é do Piolim mesmo. Eu tô falando sobre o dia do circo, sobre o Piolim. É, do Dia do Circo. Foi no dia 27 de março. Isso. Que na verdade não foi o dia que a gente teve, né? A gente foi lá no dia. Era no dia 2 de março, abril. Foi o ano passado, né? Que eles fizeram um evento. Foi bem legal. É, sempre tem eventos. Eu já vi o pessoal do Circo Tirrani já foi lá uma vez fazer um evento lá também. Já teve, quando na inauguração da praça, na praça que se chama Jairiane Palhaço Piolim, né? Teve uma apresentação lá, eu não lembro qual era o ator, que foi representando o Piolim. Ele falou um pouco dos textos, dos poemas da Jairiane. Para quem não conhece a praça, ela é composta de vários painéis enormes feitos por um artista daqui de Batatais chamado Roberto Bergamo. Ele pintou em azulejo e montou lá painéis gigantescos. Tem esse outro vídeo do Roberto Bergamo montando a praça, porque quem é de Ribeirão vai lembrar que aquilo lá era um ponto de ônibus, quase que um terreno abandonado. E aí se transformou nesse monumento lindo para o nosso palhaço Piolim, que nasceu aqui em Ribeirão Preto, né? Ele é, Sim. ele é homenageado no dia do circo, né? É o dia Nascimento do do nosso palhaço aniversário Piolim. dele. Sim, Ele 27 de março. nasceu em Ribeirão Preto quando o circo estava passando aqui. Não é? Dentro do circo, totalmente circense. Muito bacana, dentro Sim, da história, né? a Tá de gente foi passagem, eu vou premiado, nascer aqui. foi premiado Ribeirão dele Preto é ter uma cidade nascido aqui. bacana, né? É, Ribeirão é uma cidade muito próspera, ela tem muitas coisas boas. É, pena que o E pessoal é do circo, circo para aqui, esse momento, eles fecharam, né? O pessoal da cidade do circo. na verdade, acho que a alma do circense é o... Tá travando. Tá travando, o Rodrigo. Agora eu não sei se é você, se sou eu, mas está travando. E eu tô sumindo aí, você tá sumindo aqui. É que você tá falando e eu não consigo acompanhar porque tá desaparecendo aqui. Então eu não sei. Galera, O no pessoal que tá futebol se fala assistindo muito aí dá para. como é isso no circo. Mais talento. Eu recebi uma pergunta aqui, Jana, tá me ouvindo aí? Jana? Tô, tô ouvindo. Essa, A essa tela tá aqui, ficando escura. Tá, acho que... Ok. A internet está pulando, mas a gente vai. É persistência ou talento? Né? Essa foi uma pergunta que apareceu aqui. eu tô vendo outra pergunta aqui, ó. Qual das atividades do circo que é mais fácil de ensinar na escola para os alunos? Eu costumo começar com malabares. Eu acho que Tá ouvindo? é um bom começo, porque ele é muito democrático. Tá ok aí? É, em termos Melhorou? de modalidade, tá travando, tá toda hora dando uma travadinha.
De Ai, modalidade ai, do ai. circo, eu acho mais fácil o malabares, de modalidade. E a Agora, acrobacia também, né? A sim, acrobacia, ela entra bem. Eu só que gosto. quando eu São trabalho as- com os pequenininhos, eu gosto de trabalhar mais com a parte mais dos personagens, da imaginação, de brincar dos personagens, mais do que fazer as acrobacias. E acrobacias, assim, as básicas, né? Uma cambalhota, É, coisa simples, bem simples mesmo. estrela. É. Eu acho que o grande lance de dar aula é você ver qual é o nível que você tem de alunos ali, né? E colocar atividades que sejam pertinentes a eles, porque acho que a escola ela tem que simplificar o trabalho, né? Se você for fazer aula numa escola de circo, você vai ser exigido de uma maneira. Se você levar o circo para dentro da escola, ele vai entrar de outra forma, né? Acho que é essa que é a grande diferença da escola. A escola ela tem que dar uma transformada nos conhecimentos para eles poderem entrar lá, né? Para eles poderem chegar na escola e eles serem acessíveis. Então, eu acho que para começar, eu gosto de acrobacias, equilíbrio e malabares. Equilíbrio eu acho fantástico também. O pé de lata, Acho né? que é O bem pé de lata é gostoso. bem treinado. O pé de lata É, funciona equilíbrio bem. Eu gosto é de trabalhar o natural ao tambor, corpo, né? né? Hã? Sim. É natural ao corpo o equilíbrio. Você pode equilibrar diversas coisas. A gente tem esse hábito, né? É um desafio, né? Vamos ver quem equilibra na mão, vamos ver quem equilibra aqui, né? Você pegar objetos diferentes. Outro dia eu estava vendo um vídeo assim, falando sobre equilíbrio, né? Que é equilíbrio de pedras. Tem uma galera que gosta de equilibrar pedras sobre as outras, pedras de tamanhos variados, assim. Ah, A tá. pessoa fica um tempo ali colocando as pedras de um jeito que ela consiga ficar equilibrada. Então, o equilíbrio ele é um desafio natural, né? Ninguém precisa ensinar a gente. Quando você vai andar, já é um desafio de equilíbrio. Quando você vai engatinhar, é um desafio de equilíbrio, né? Então, eu acho que o circo traz um pouco disso daí, né? Como fazer melhor, como fazer diferente, né? Como diriam os E circenses. qual que você acha que é o mais difícil para ensinar? De todas as Aéreos, modalidades. né? Aéreos e palhaço, né? Palhaço você tem que estar muito afim de. O mágico também, viu? O palhaço, É, ele é difícil porque... mas, ó, ultimamente, eu fui lá no encontro que teve em Campinas e teve um gato passando aí na frente. Eu fui lá no encontro de Campinas para falar sobre o circo. E foi muito legal, porque e teve uma das oficinas foi sobre o palhaço. E ele trouxe uma ideia, tem um livro, inclusive depois eu posso procurar aqui o livro, qual que ele é tipo um fichário. E ele tem vários esquetes sobre o palhaço, de cenas para você fazer. E tem um outro livro que ele pega, ele faz um resgate do daquelas dos esquetes mais conhecidos de palhaço e ele trabalha isso na escola. Então ele faz a leitura daqueles esquetes e depois eles vão fazer essas encenações, que são normalmente uma página, sabe? Uma coisa bem pequenininha. Só que ele é um cara do teatro, ele não é da educação física, mas eu já trabalhei algumas técnicas do teatro na educação física e foi muito legal também. Então, é sim. uma coisa que eu gostei. É, o palhaço, assim, eu converso bastante com as crianças, a gente começa a estudar o personagem palhaço, e aí tem algumas falas bem interessantes. Tem um aluno que falou assim: eu tenho coragem de deixar as pessoas rirem de mim. Eu achei bem interessante ele falar isso, porque é uma coragem você ser o bobo ali, né? Ainda mais numa situação de hoje em dia, assim, acho que sempre, né? Você fazer papel de bobo, você divertir as pessoas é muito importante, mas tem que ser muito corajoso para ser palhaço, né? Por isso que eu falo que ensinar palhaço é difícil, porque é uma coisa que vem de dentro. Ou você tá afim, você se coloca disponível para ser o palhaço, ou realmente você vai olhar e observar, porque é difícil, é uma colocação de você se colocar ao ridículo perante os outros. É uma coragem muito grande, né? A criança sempre com sabedoria tira as melhores conclusões para a gente ali, né? Uma coisa que eu achei legal da aula que você estava dando é aquela dos baldes que você coloca, dois baldinhos e ter que jogar a bolinha. Eu achei muito Ah, legal aquela.
aquela técnica ali. Como eu disse, eu estou transformando os conhecimentos para crianças de 7 anos. Aí eu parei e pensei, falei, o que uma criança tem em casa? O que a gente pode criar de brincadeira dentro de casa, né? Porque sempre a ideia principal não adianta eu fazer uma aula com o que ele não tem em casa. E aí eu achei 2 baldes, eu falei, cara, balde e bolinha, são coisas que eu adoro. Caixa de papel, caixa de papelão, são coisas que eu adoro, eu acho que são passíveis de muita criatividade. E o malabarismo, na minha opinião, ele é bastante do como você joga a bolinha. Não é quem é bom de pegar a bolinha, é quem é bom de jogar. Porque se você joga ela no lugar certo, ela volta no lugar certo. Então, eu acho que a habilidade do jogar é muito importante. Eu, quando vou ensinar malabares, eu vejo que muitas crianças têm o hábito de jogar como se fosse uma bola de queimada, uma bola de handball. Eles jogam de cima para baixo. E no malabares, normalmente é o contrário, de baixo para cima, né? A gente faz essa mira, esse objetivo de encaixar a bola e jogar ele com a mão mais relaxada, né? Então, eu pensei num educativo e disso daí saiu um monte de coisa. Eu recebi alguns retornos de criança e foi super legal, deles fazendo com baldes grandes, balde pequeno, balde grande, para frente, para trás, para um lado, para o outro, bola grande, bola de papel. Um monte de coisa aconteceu em cima disso. Então, acho que dar asas à imaginação é uma das funções do circo, né? Acho que é gostoso a gente ver isso, as pessoas criando. Eu costumo falar que no circo não tem nada errado. Tudo depende da maneira como você faz. Não tem certo ou errado. Tem qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo que você tem com aquilo? Como que você quer? Você quer que as pessoas riam? Você quer que elas sintam-se emocionadas? Você quer que elas estejam apreensivas? Essa emoção que cativa no circo, né? Então, a gente olhar uma coisa assim. Eu faço bastante malabares para os meus alunos quando a gente faz um projeto de circo. E eu percebi que os truques mais difíceis nem sempre são os que eles mais gostam. Tô Sim. vendo uma galera entrando super bacana, os amigos aqui do coração. Gente, que massa ver vocês aqui. Esses tempos de Covid aí estão transformando nossa convivência. Que bom ver vocês, que bom que vocês estão aqui. É isso aí, estão aprendendo. Professores de educação física arrasando aí na internet. Mas sabe uma coisa, por exemplo, não só não é aquilo que às vezes chama mais atenção deles, mas até uma apresentação. Eu não sei se você chegou a acompanhar quando o João, aqui de Ribeirão Preto, ganhou no Se Vira nos 30. Lembra daquela Sim, época? E a sim. apresentação dele não era as coisas mais difíceis. Na época ele fez assim, eram coisas difíceis, mas para quem é do tecido, olha aquilo e fala assim, não era o mais difícil de todos, mas era o mais bonito. E as pessoas ainda não tinham visto todas essas coisas, né? Então, quando ele fez aquilo, todo mundo ficou impressionado. Ele até ganhou naquilo lá. Então, não é só Sim, as foi. crianças, mas o público que assiste, ele quer aquilo que é gostoso de ver. Por mais que seja difícil, é difícil para mim, tem valor para aquele que sabe aquilo que eu estou fazendo. Mas para aquele que não sabe, eu quero ver aquilo que é gostoso de ver, né? Você sabe como é gostoso você conseguir jogar 3 bolinhas sem derrubar, né? É uma super conquista. Você fica ali, ó, sei lá, um mês ensaiando para você conseguir jogar as bolinhas sem cair, né? Depois disso, você sabe que isso não é o mais difícil, mas é muito gostoso você ter esse controle. Você conseguir ali jogar 3 bolinhas no ar assim, e falar, nossa, eu consigo controlar isso, né? Eu lembro que foi um verão enorme para eu conseguir fazer isso. Todo dia eu ia lá para o quintal e bolinha para cima, bolinha para cima. E o que eu Para gosto fazer bastante do circo é... três, você Hã? demorou muito para fazer 3 bolinhas? Com uma certa habilidade, sim. Demorei um mês. Eu acho que eu não gostei por isso, cara, porque foi uma hora. Eu fazia Cidade do Circo, uma hora eles ficaram ali e falaram, eles fizeram, faz isso, faz isso, faz isso. Eu já estava jogando as 3 bolinhas. Não com perfeição, mas já dava para brincar, entendeu? Brincava em dupla. Mas eu Sim, olhei aquilo e falei assim, eu acho que eu falei assim, não, é muito fácil. E não dei muita bola, não. que é diferente de pessoa para pessoa. Eu me senti com bastante dificuldade para malabares, tanto que eu falava, não é para mim. Mas um dia eu falei, agora eu vou tentar, agora eu vou conseguir. Então todo dia eu pegava um período do dia e jogava um pouquinho. É o que eu te falei, o treino do malabares acaba quando você cansa de pegar do chão, né? Porque chega uma hora que você fala, não aguento mais pegar a bolinha do chão, pelo amor de Deus, né?
Aí você para, vai fazer outra coisa. E Ou nessa aprende época eu a ganhei pegar com o pé, também. né? Aprende a pegar com o pé, É, ó. ajuda bastante. Eu ganhei um flower stick também nessa época de um amigo, né? E aí eu comecei a treinar um pouquinho de cada um. Foi um verão assim para eu me sentir à vontade de falar, nossa, agora eu consigo ter essa habilidade de fazer um pouquinho de malabares, né? E é muito gostoso. Foi uma conquista incrível. Esses dias, por causa do pessoal do curso do contato, aí eu tô tentando um pouco. Todo dia eu É, ponho aqui. Cara, a primeira vez que eu vi, eu participei eu fui num encontro de circo, acho que foi em Bauru. E a gente ficou acampado num camping, todo mundo era circense. Então a galera tava. Eles iam escovar os dentes e o negócio na cabeça. E andava para lá e para cá o negócio na cabeça. E aquela bolinha na cabeça andava, todo lugar eles tinham uma bolinha na cabeça. Eu olhava aquilo e falei, gente, esse povo grudou na cabeça, porque não é possível. E aí não depois é? eu pegava a Incrível, bolinha né? deles, eu falei assim, não, deixa eu ver. Aí punha a mão na cabeça dele e falava, não, mas tem alguma coisa. Você tá colocando alguma coisa, porque é impossível andar para todo Tem. lado. Eles escovavam os dentes, eles conversavam, eles almoçavam com isso na cabeça. Eu fiquei Não é? impressionado com aquilo. É incrível. Eu falo que para mim o circo ele é muito amizade, né? Porque você vê a pessoa fazendo, aí você vai perguntar, aí você bate um papo, aí você quer fazer, então tem toda uma interação antes de acontecer, né? Você vai aprendendo, você precisa desse contato pessoal. Inclusive, eu tenho grandes amigos do circo, muita gente aparecendo aqui, estou bem feliz de ver a galera. E, demais, né? Só a internet para juntar tanta gente assim nessa época. Ó, E aí, mas o sempre. pessoal tá falando sobre fazer ao vivo essas coisas. E uma coisa que eu acho assim interessante nisso, nesses grupos, se vocês puderem um dia ir nesses encontros de circo, vale a pena. O pessoal é muito gente fina, a galera ajuda um ao outro, é uma coisa Sim, espetacular. todo mundo ajuda, todo mundo quer ver você fazendo. Não é uma É, competição, né? É uma festa, é uma reunião, né? não, Você vai conhecendo, vai aprendendo. Todo mundo que ia lá em casa falou assim: "Oh, me ensina um truque". Todo mundo. Quando eu comecei a aprender circo, eu tinha um tecido em casa, eu falava: "Oh, me ensina um truque". Aí eu treinava, aí vinha de novo, falava assim: "Ensina mais uma coisa". E aí você vai aumentando o seu repertório, é bem gostoso, né? Sempre através dos amigos. você consegue fazer alguma coisa ao vivo aí? O pessoal tá perguntando. Não Pô, era a quem sabe faz proposta. ao vivo. Pô, andei Não, dando umas a treinadinhas de proposta era bolinha, falar da né? escola. Hã? Andei treinando bolinha, né? Tô treinando. Não, É o que eu bolinha, falei. Eu peguei o material, deixei bolinha tá aqui na aqui, ó. mão. Tô Quem aí. sabe faz ao vivo. Pera aí. Pega aí, pega aí. Oh, podia ter ensaiado isso, hein? Deixava Nossa, três foi bolinhas ótima da ideia, mesma né? cor, tô aí. Seria perfeito. Tem um monte de vídeo assim. Aqueles que passa pelo ladinho, né? Joga pra cima, assim, ó. Aí você já pega, já sai com ela aqui na mão. Ia ser massa. Ó, malabarismo eu não tô fazendo, não, mas um gato eu tenho aqui, ó. Você tá fazendo outro tipo de malabarismo. E clave, você demorou muito também ou não? Você trabalha clave com as crianças? Pra quem não sabe, essa clave, tá? Tá travando de novo. Voltou a travar. Agora eu não sei se sou eu que tô travado ou se é ele. Rodrigo, tá travado Voltou? aí? Eu vou. Agora você Voltou. voltou. A gente dá umas pausas. A próxima pausa eu corro lá e pego as bolinhas de volta. Quem, E quem a sabe clave? faz Você ao vivo, demorou meus muito? amigos. Nossa, clave é um grande desafio, viu? Nossa senhora, bem difícil. Eu apanhei bastante da clave, até conseguir. Hoje o que eu faço é só um básico mesmo, é um, dois, três ali, porque eu acho que é um equipamento muito tradicional. Ele tem muito peso dentro do circo, né? Eu acredito que ele é uma referência de circo, né? A gente pensa em malabares, é bolinha e clave.
Apesar de existirem tantos tipos de malabares diferentes assim, né? A gente fala que tem um malabares para cada pessoa, né? Cada um escolhe um que gosta mais e que se identifica. E aí, através dele, você vai criando interação com o objeto, né? Lá no encontro de Campinas, a gente fez malabarismo com caixa, sabe aquelas caixinhas? Cigar box, que eles chamam. E foi muito legal. Travou de novo. Fugiu. Pessoal, tá travado para vocês aí também? O meu tá travado, dele, tá os dois travados? Como que é? Apareceu. Voltou. Foi buscar a bolinha, né? Tô sabendo. Não é? Ó, tá na mão sempre. Essa daqui é de crochê. A sua é de meia. Então, Crochê. muito material é feito em casa. Isso aqui quem fez foi minha mãe que fez para mim. Eu peguei umas bolinhas que eu tinha e pedi para ela reencapar. E aí eu consegui esse material super bacana. Eu gosto muito porque o pessoal do circo não tem tempo ruim, não. Inventa, faz, acontece, põe a mão na massa. E é assim que funciona. Então, muitos equipamentos de circo são inventados. Se a gente vê uns números antigos de circo, aí tem cada coisa inacreditável. Você fala, meu Deus do céu, da onde que a pessoa tirou isso, né? Eu acho que a diversidade de atividades que existe no circo é muito bacana. Eu sei que a maioria das atividades já tinha uma história antes do circo, mas através desse encontro que é o circo, né? Circo ou círculo, né? A gente consegue olhar, ter ideias, fomentar e se ajudar, né? E ver o diferente e falar, não, eu quero também. E hoje em dia no Instagram a gente tem uma comunidade bem grande de atividades circenses acontecendo, né? Eu tenho visto bastante coisa legal acontecendo. Tenho visto muita coisa de aéreos, de malabares. Pelo menos é o que eu tenho buscado aí no Instagram, né? Você consegue trabalhar com clave na escola ou não? Sim. Eu acho falei difícil assim, para a molecada. mas é legal quando você tem uma para cada um. O mais difícil é ter uma clave para cada um. É. Né? Então, a gente faz o quê? Faça a correria. Então, junta o material daqui, pega o material de lá e junta uma quantidade. E aí, através dos aprendizados que eu tive com o meu grande amigo, o meu grande parceiro Mamute, eu descobri que a clave não tem só a possibilidade de jogar, nem é só o objetivo principal. Então, o equilíbrio, eu trabalho bastante com a clave, equilíbrio simples, porque eu trabalho com crianças pequenas. Apoiar a clave em duas mãos, equilibrá-la no ombro, sabe? Você equilibrá-la no chão. Então, através desse trabalho, eu consegui fazer alguma coisa com a clave. E aí, eu descobri que tem muitas crianças que têm muito boa habilidade com a clave. Por incrível que pareça, gostam, têm interesse, né? Aí o que eu faço é passar aquele vídeo que tem o famoso vídeo do Anthony Gatto com 9 anos de idade arrasando no malabares ali, né? Ele tem um vídeo que eu mostro para todas as crianças e falo, olha, isso aqui é uma pessoa que nasceu no circo, que nasceu com essa habilidade, que treinou desde muito cedo. Então, com 9 anos, ele já tinha um número inteiro montado que ele apresentava na Disney. E aí, se você for ver o número dele alguns anos depois, no COSA, muita coisa se parece. É o mesmo estilo, ele é um malabares clássico, né? Então, ele tem quantidade de objetos, ele joga clave, joga bolinha, equilibra. E aí o número dele fica super, super bacana. Você vê o tanto que ele evoluiu. E ele é um super artista de circo que hoje em dia é aposentado, né? Até onde eu sei, ele só faz porque gosta. Mas ele tem vários vídeos, recorde de bolinhas jogadas. Eu fui descobrir esses dias que a quantidade de competições que eles fazem, né? Maior quantidade de bolinhas, maior quantidade de vezes jogadas, um número alto de bolinhas, de clave. É um mundo bem à parte, né? O malabares ele é muito, muito rico. O Rodolfo está perguntando ali se vale malabares com guarda-chuva. Rodolfo, eu já vi gente... Tem gente que faz com faca, tem gente que faz com cone,
tem gente que faz com tudo, cara. Eu acredito que com guarda-chuva. Eu já vi guarda-chuva aquele chinês, né? Que eles fazem mais de equilíbrio. Mas eu acredito que já deve ter tido alguém que fez, viu? Não é? Serra elétrica, eu acho que vale a ideia. A questão é essa, né? Sempre vale a ideia. Eu acho que o equilíbrio ele acaba entrando muito próximo ao malabares. Então, aqueles números chineses que elas deitam, colocam o pé para cima e trabalha com o pé, a sombrinha, inclusive com duas sombrinhas, uma em cada pé, né? Você já deve ter visto isso aí. É Não, e inacreditável, no pé, na mão, ainda tá fazendo outras coisas, ainda levanta a outra. É uns negócios não bem. é? Então tem com guarda-chuva sim, viu? Pode ter certeza que tem. Tem com tudo. O pessoal faz com garrafa, Não é? garrafa de. O pessoal, aqueles de coquetel, por exemplo, eles fazem malabarismo. Teve uma época que ficou bem famoso de fazer coquetel e chacoalha daqui, chacoalha de lá, joga. Era malabarismo. O pessoal fazia. O Rodolfo tá falando ali, onde eu morava eu tinha que andar sempre com guarda-chuva. Então ficou natural ficar jogando para o ar. É uma É, possibilidade. com Eu vi certeza. uma Olha, vez. tudo que você imaginar pode ser malabarizado. Eu penso assim, até que provem o contrário é possível, né? Que tudo que você puder segurar, carregar, eu acho que pode ser malabarizado, Rodolfo. A gente continua na busca para saber se tem alguma coisa aí que não dá. Sapato, almofada, bolinha, garrafa, copo, tudo isso aí é malabares que as pessoas fazem algum tipo de malabarismo com isso, né? Uma coisa que eu lá no curso de Campinas, que eu achei muito legal a hora que foi falar o malabarismo, e aí o cara perguntou o que tem no malabarismo. Aí muitas pessoas falaram da manipulação, que o malabarismo ele tem a manipulação. E aí ele chegou e falou assim: ah, tá, mas o mágico também faz manipulação. Qual que é a diferença entre os dois, né? E aí o pessoal começou a falar que o mágico tem a manipulação da percepção e o malabarismo dos objetos. E não era só aí. Aí o cara chegou e falou assim: olha, a maior diferença é que o malabarista ele faz a manipulação que parece impossível, mas é real. E o mágico faz uma manipulação da sua percepção de uma coisa que não é real, que é uma coisa que é uma ilusão, né? Que ele trabalha com a ilusão. Eu achei muito legal. A hora que ele falou isso, eu falei, nossa, nunca pensei dessa forma. Mas eu achei muito Não é? massa isso. Com certeza, é isso mesmo, né? É a visão do negócio. Eu quero fazer parecer uma coisa, né? Ou quero fazer parecer outra, né? Eu acho que essa pequena diferença aí faz toda a diferença da manipulação, né? Porque são técnicas manipulativas que existem no circo, né? Sim. E às vezes até o mágico, ele manipula um objeto, mas o que ele faz não é real. Não parece real e não é real. Agora, o Ele faz você malabarismo acreditar não no que não parece é real, né? real e é. Ele faz você acreditar no que não é real. E quando o malabarista faz, você fala, eu não acredito que é isso, mas ele fez na minha frente, não tem truque ali, né? É É, técnica, é habilidade, né? é bem interessante aí. Eu gostei da forma que ele falou ali, assim. E voltando aí agora, você falou também que estava trabalhando na escola com a parte de equilíbrio. E aí você passa o que mais ou menos de equilíbrio para eles? Eu penso em equilíbrio de duas maneiras. Número um, a gente se equilibrando sobre algum objeto. Sim. Esse é o mais difícil, porque ele pode gerar quedas. E a gente equilibrando alguma coisa sobre o corpo. Então, nessas aulas à distância, eu procurei pegar objetos que pudessem ser equilibrados de maneira simples. A primeira coisa que eu pensei foi uma almofada. Porque a criança, ela já tem essa brincadeira. Inclusive, recebi isso de algumas crianças. Ah, eu já faço isso. Eu gosto de deitar e jogar a almofada para cima e pegar com o pé. Então, você colocar nela, dar uma volta pela sua casa. Você sentar e levantar com uma almofada na cabeça. Sabe? Porque é uma coisa que pode cair no chão, todo mundo tem na mão e realmente move a sua percepção. Então, eu penso na mecânica do negócio da seguinte maneira. Quando você trabalha com equilíbrio, principalmente com a cabeça, você presta muito atenção nessa relação que você tem aqui, da cabeça com o pescoço, né? Você está atento. E o pescoço, hoje em dia, as pessoas têm tido muito problema com o pescoço.
porque elas estão o quê? No computador, lá dentro, com a cabeça avançada. E isso é um desequilíbrio da cabeça. Existe até pesquisas que dizem que sua cabeça chega a pesar 30% a mais se você joga, alavanca ela para frente, né? Isso que é importante você estar ereto. Então, eu acho que esse trabalho do circo, ele também traz essa possibilidade de você olhar para o seu corpo de uma maneira diferente, você se perceber, né? Então, eu coloquei esse desafio da cabeça, do braço, coloquei equilíbrios do corpo sobre o chão, né? Então, na verdade, não era sobre um objeto, era sobre o chão parado, equilibrar o próprio corpo, numa perna só, duas mãos e um pé, dois pés e uma mão, um joelho e dois braços, assim, procurei fazer uma oferta diferente de ideias, porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas sai outra, né? Se você dá a ideia, mas não mostra para a criança, por exemplo, você falar duas mãos e um pé no chão para se equilibrar, isso pode ser feito de diversas maneiras. E eu Sim, acho que o circo ele tem que te levar a pensar, ele tem que te trazer uma ideia nova. Porque se você ficar só copiando, a princípio a gente copia, mas depois que você copia, você vai além, né? E criança adora criar. Eu digo que os meus melhores professores para dar aula para crianças são as próprias crianças. Cada coisa que eu já recebi, cada ideia que eu já tive deles, que eu fico, olha, eu falo, olha, caramba, faz, sei lá, 10 anos que eu estou dando aula, eu nunca tinha visto isso. De onde que esse menino tirou isso? Né? Aprendi, né? Tem que estar muito atento, isso é muita coisa legal. É super bacana. você joga o desafio para ele e ele já te traz uma resposta que você nem imaginava, né? Não Tem é? muitas coisas. Por isso que é bom não dar a fórmula completa. Você vai dando ideia, você vai jogando para ele. Fala, e aí, o que você vai fazer? Qual o seu objetivo? Eu acho que o trabalho na escola com o circo é feito dessa forma, é de dar a ideia para as pessoas, né? Falar, olha, e aí? Estou te ensinando malabares, como que você vai usar isso daí, né? É. Então, Eu, eu acho que tem um... Pode lá falar. no curso lá de Campinas, o Bortoleto ele fez uma proposta de portagem que era nesse sentido aí. Então, como que você faz? E tem que ser uma pessoa coloca só as mãos. Então, ele fez umas coisas nesse sentido que eu achei bem interessante. Porque eu costumo trabalhar com meus alunos mostrando aquelas figuras, né? Eu mostro a Sim, figura, ele vai ter que fazer a leitura da figura e tentar fazer igual. Eu gosto de fazer isso. Mas eu também achei bem interessante da forma que ele propôs, assim, de você de ser era quase que como um desafio. E as pessoas que achavam uma forma de fazer, e muitas vezes podia ser diferente do que ele. Então ele falava assim: ó, esse grupo, a base de vocês é duas mãos e os dois joelhos no chão. O outro grupo, a base é em pé, com a perna, com o braço curvado na frente. Pode ter duas pessoas. E aí ele passava isso e as pessoas tinham que pensar como fazer em cima daquela base, o que eu posso fazer e criar em cima. E eu achei bem legal. o circo ele é visual, né? E ele é criação. Você olha alguma coisa e fala assim, como que eu vou conseguir montar isso, né? E aí, voltando um pouco aí no equilíbrio, tem o Everton falando que trabalha com o pessoal da PAI com equilíbrio. Então, eu acho que o equilíbrio ele tá dentro da nossa vida, né? Ele ajuda muito a gente. É importante a gente ter esse equilíbrio. Então, conseguir apoiar seu corpo sobre as suas mãos, você conseguir fazer equilíbrio de uma perna só, tudo isso ajuda muito a gente no nosso esquema corporal, né? Por mais que você tenha alguma dificuldade, se você tem mobilidade, a parte que você tem mobilidade, você consegue trabalhar com equilíbrio. E o equilíbrio, ele é atenção, né? Porque é um segundo que você olhou para o lado, perdeu o equilíbrio. E aí vai de novo, e aí começa toda a brincadeira de novo, né? E para a criança é excelente trabalhar a atenção, né? Porque muitas das crianças, inclusive, quando elas são mais novas, a atenção, o tempo que ela consegue ficar numa atividade é muito pequena. E você Sim. treinar isso, dela prestar mais atenção, de ter essa necessidade é importante, né, para a criança pequena. Eu acho que o circo é muito importante para todo mundo. Tem um amigo que diz que ele quer montar uma aula de malabarismo para a terceira idade. Eu fico imaginando que as possibilidades são sempre infinitas, que ele vai conseguir, mas é um desafio enorme. É possível? É possível. Agora, como que dentro de toda essa necessidade você pode trabalhar com essa faixa etária, né? Porque eu acredito que dá para trabalhar com todo mundo. Eu acho que
todo mundo pode fazer circo. Eu acho que nem todo mundo pode ser um artista de circo, mas trabalhar com o circo, se divertir com o circo, eu acredito que sim. Acho que é uma boa ferramenta. E agora que a gente está aqui trancado dentro de casa, que a gente está seguro dentro de casa, todo mundo está bem aí, é um momento de reavaliar, né? Eu acho que como a gente está mais tempo em casa, a gente está observando nossa rotina, às vezes você se colocar um desafio bacana desses que são grandes, falar, olha, eu quero aprender malabares, eu quero aprender a subir no trapézio, eu acho muito importante, porque eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de falar a ele, que foi uma lição. Tinha uma aluna minha que ela tinha muita dificuldade de subir no trapézio. Não era um trapézio alto, mas ela tinha dificuldade. E ela falou, quero subir no trapézio. Eu falei, então vamos por esse caminho. A gente passou uns 3 meses treinando, até que ela conseguiu. E aí ela não parou, né? Por quê? Porque ela conseguiu aquele objetivo e assim que ela conquistou aquele, ela olhou outras coisas. Aí um dia ela conheceu a lira, um dia ela conheceu o malabares e ela foi migrando. Ela colocou uma meta, trabalhou em cima daquilo, conquistou e eu achei super incrível a persistência. Porque uma das coisas que eu mais admiro numa pessoa é a persistência. E eu acho que o circo ele traz isso, né? Você tem que ir e de novo, mais uma vez, vai, insiste, que você consegue conquistar, né? E se você não consegue, você fala, não, eu vou então alguma coisa próxima a isso. Eu consegui assim. O que eu consegui assim, eu acho muito legal, principalmente para criança. Né? Você fala, ó, tenta assim, e ele faz de um outro jeito, e o jeito dele tá certo, porque é o jeito dele, né? De fazer aquela mesma atividade que você criou, que ele viu alguém fazendo, né? Ele criou em cima, e isso é maravilhoso, né? Eu digo que quando a gente consegue criar em cima de alguma coisa, é porque a gente já se apropriou do conhecimento. Então, quando você só está copiando, você está aprendendo. A partir do momento que você consegue criar com aquilo que você copiou, que você viu, eu acho que isso é um aprendizado, isso é um salto no aprendizado, né? Para mim, o objetivo é esse, é ver as pessoas se apropriando do conhecimento. Eu sempre gostei de... eu tenho dificuldade de trazer as coisas prontas, eu não sei se por isso, mas eu sempre tentei fazer com que as crianças criassem quando a gente ia apresentar alguma coisa. Eu gosto muito de estar trabalhando dessa forma e muitas vezes eles mesmos que trazem a música, lógico que tem algumas músicas que não dá certo, mas a gente consegue pensar aí um pouco mais com relação a isso. E as crianças fazem umas coisas que são extraordinárias. E quanto mais eles fazem, parece que a gente também começa a trabalhar ainda melhor e mais. E vai virando uma parceria, né? A gente e as crianças, quando eles trabalham e conseguem fazer as coisas, se você consegue ter um olhar para ela, porque tem muitas pessoas que não conseguem ver o que a criança está fazendo, né? Ele está tão fechado naquilo que ele tem que fazer, naquilo que ele tem que ensinar, que ele esquece de olhar que a criança está fazendo uma coisa extraordinária e ele não dá valor para aquilo, né? E é importante também ter esse olhar para a criança. Hoje em dia a gente vive uma educação que ela é muito padronizada, né? A gente fala que todo mundo tem que aprender igual, todo mundo tem que receber igual. E eu acho que o conhecimento do circo é justamente esse, que ninguém é igual a ninguém. Que ninguém vai fazer igual de ninguém, né? A gente Sim. vai fazer o quê? A gente vai fazer do nosso jeito, da melhor maneira que a gente quiser, e isso que é bom. O bom é a gente fazer do nosso jeito. É claro que em situações a gente precisa entrar em padrões, mas eu acho que a gente quebrar um pouco esse padrão assim de isso tem que ser assim, isso é certo, isso é errado, é muito bom quando você não precisa dizer para a criança, não, assim está errado. Você dá direcionamento e ele fala, não, mas eu penso assim. Aí você vai instigando, isso gera aquele conhecimento gostoso, aquela troca, né? Sim. Você quer fazer um número com uma música muito rápida, aí você fala, o que você sente com essa música? Como que está a sua percepção? Você acha que a gente vai de que jeito nessa música? O que essa música te traz? Ele te leva a pensar, né? Porque eu sempre trabalho com música, eu coloco a música para funcionar ali, alguma música mais calma, mais lenta, porque eu acho que a música, de alguma forma, ela traz esses estados de espírito, ela ajuda a gente a atingir esses estados de concentração, ou então de acelerar um pouco, ou de acalmar, acho que é uma boa ferramenta, né? Tá sempre presente ali no circo. Ô, Rodrigo, deixa eu só te falar. A gente, daqui a pouco, o Instagram, ele fecha quando dá 1 hora.
tá? Tá. Então ele está quase já chegando nessa 1 hora que a gente já está falando. É que a gente conversa, o papo vai ficando legal, a gente esquece da hora. Mas ele já está fechando aí o horário. E aí eu Tá. queria até falar para o pessoal que amanhã vai ter aí uma conversa também com o professor Rodolfo. Ele é ciclista, paraciclista, e a gente vai estar falando um pouquinho da experiência dele com o ciclismo na escola. Inclusive com você eu já trabalhei, a gente já fez o dia da rodinha lá na escola, né? Ficou de E tradição. você lembra lá Essa eu na herdei. área verde que a gente fazia? Eu vou falar um Aham, ainda pouquinho tá sobre lá. isso. Hã? Ainda tá lá do mesmo jeito. Mais ou menos, né? Do mesmo jeito, eu acredito. O mato cresce sempre, né, não? Então, É. Mas aí essa é é uma coisa que ficou para a escola, do que você levou pra gente. Essas trocas que a gente faz, né? Muito bacana. assim, é uma coisa que eu gosto bastante. Aí a gente vai conversar um pouquinho amanhã. Não tem, a gente tem que fechar aqui. Outra coisa que eu queria falar para você, eu não sei se eu te falei já, eu tô montando e aí para os professores para ajudar o pessoal, eu vou montar um desafio de 21 dias de exercício físico. Inclusive, se você quiser montar alguma aula também para eu linkar aí com isso. E vão ser 21 Legal. aulas que eu vou colocar no YouTube para os professores poderem fazer nessa época. São coisas bem simples, mas para ajudar o pessoal, que o pessoal está reclamando muito que não consegue fazer atividade física e não sei o quê. E aí eu estou Tá. fazendo, mas está pesado, viu? Você que trabalha com essa parte também, eu Perfeito, estou conta achando. comigo. Então, Vou mandar um desafio de equilíbrio lá. não, inclusive, eu até queria te falar, eu vi o Instituto Brincante. Você viu o vídeo que eu mandei lá no grupo do Instituto Brincante? Eles liberaram 40 aulas, tem algumas coisas de educação física, algumas de dança, que inclui aí educação física e arte, e de música. E eu achei muito interessante, e tem uma aula lá deles que é de coco, e ela usa bolinha de malabares, e as atividades que ela faz com a bolinha para simular o coco, ela lembra muito o malabares. Então tem a coisa de você jogar a bolinha, passar a mão. Esse horário é sacanagem aqui. Faz parte. A gente está na internet, quem sabe faz ao vivo. É. Muito Então, bacana. Jana, obrigado por você me chamar aqui no obrigado a canal. você. Adoro, seu trabalho é muito legal, super bacana. Sou seu parceiro, seu fã. Conta sempre comigo, viu? Parabéns, essa iniciativa é Pois super é. bacana. Vamos E junto, você já que a tem gente alguns tem muito a vídeos lá no aprender. canal também, viu? Para quem não sabe, tem os vídeos do Rodrigo lá. O Instagram já Tô, tá tô avisando. tô aos pouquinhos chegando lá. Tá certo. Obrigado. Gente, obrigado. Bom ver vocês que passaram por aqui. Tudo de bom. Grande abraço a todos. Fiquem bem. E até amanhã, gente. Até Tchau, tchau. amanhã. Pareça, hein? Tchau. Abraço.